Povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia muito especial, mais um podcast estruturados na palavra. E hoje nós temos a honra de receber um convidado muito especial, um jovem homem de Deus compromissado com o Evangelho, que é o Maico. Maico, seja muito bem-vindo, uma honra te receber aqui. Obrigado, pastora Jaqueline. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Glória E eu a espero Deus. que eu venha acrescentar algo na vida de alguém através desse podcast. Com Em nome de certeza. Jesus. É vaso de Deus, é homem de Deus, então tem algo profundo da parte de Deus para o meu e teu coração. Já quero te pedir um favor, como de costume, compartilha, envia para o máximo de amigos, tá bom? Se inscreva no canal para você ficar ligadinho em cada vídeo que vai ser lançado e não perder nenhum dos podcasts, porque cada um você sabe, né? Edifica a nossa vida, nos faz crescer, nos faz evoluir no ID do Senhor. Então vamos lá? O tema de hoje é a igreja fora as quatro paredes. Eclésia, igreja fora as quatro paredes. É o tema que a gente vai tratar hoje com o Amém. Michael. Michael é um jovem, né, que tem uma experiência aí verdade. grande no ID, em cultos, na praça. Conta um pouquinho pra gente, mas antes da gente entrar, não posso esquecer, se apresente melhor, Amém. conte um pouquinho melhor Amém. sobre você. Eu sou o Maicon, como a pastora Jaqueline já falou. Tenho 25 anos, nascido e criado aqui em Itaboraí. Glória. Venho de uma família de pastores que antes, na geração mais para trás um pouquinho, servia a Satanás e hoje serve a Jesus. Glória a Jesus. Uma família que Deus transformou, curou, salvou, libertou e transformou em ganhadores de almas. É forte. Então, ganhar alma já é algo que já veio no sangue, veio na família, e a gente não tem como lutar contra isso. Verdade. Se Deus já chamou, basta a gente seguir o chamado de Deus e ir em frente. É verdade. E graças a Deus a gente tá nos caminhos do Senhor, lutando para cada dia a gente se aperfeiçoar mais, Isso aí. se limpar mais, se purificar mais, para um dia a gente encontrar o nosso Jesus, que a gente crê que Ele está lá preparando lugar para cada um de nós. É verdade, verdade. E é lindo. Hoje eu sou diácono na Casa do Senhor, na Igreja Aliança com Cristo, Glória a Deus. conhecido por alguns como Ipiamac de Itaboraí, é um bairro da Ampliação, próximo ao antigo Mercado Cival, hoje Descontão, lá com o pastor João Batista, com o nosso pastor presidente. E é uma honra para a gente estar juntos aqui, Glória a Deus. acrescentando algo na vida de alguém. Benção. Então você já soube um pouquinho, conheceu um pouquinho do Maico, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos. Como que você falou um pouquinho, né, dos seus pais, Isso. né, que eram do mundo, mas na família tinha alguém evangélico? Como que seus pais chegaram ao caminho do Senhor? Tanto por parte de pai por parte de mãe, as histórias são totalmente opostas, bem diferentes. Porque o meu pai, ele veio de uma família, como meu avô era praticamente chefe de terreiro, tinha toda uma história no espiritismo, toda uma estrutura. Por outro lado, a minha mãe, a avó, por parte de mãe, também foi chefe de terreiro, envolvida com o lado espírita. Só que a minha mãe já teve o privilégio dela já ser criada no evangelho. O meu pai não. Entendi. Então, meu pai ele foi se converter depois de bem mais velho, depois de 30 anos de idade. Entendi. E foi quando ele encontrou Jesus de fato e começou a trilhar os caminhos do Senhor. Eu, graças a Deus, já nasci num lar evangélico convertido. Glória a Deus. Amém. Então, a gente, desde pequeno, aprendeu a amar Jesus e amar a obra do Senhor. Benção. Porque o que Jesus deixou aqui pra gente como exemplo foi de ir atrás dos perdidos, Isso. curar os feridos e cuidar dos abandonados. Isso. E a gente tá, nossa missão aqui na Terra é sobre isso, né? Essa Sobre é a missão, né, Maico? Sobre o ID. isso. Sobre o ID. Sobre o ir. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Teve trabalhos, né? Você já realizou trabalhos Muito. em praça, né? Em lugares abertos, fora, né? Das quatro paredes. Conta um pouquinho pra gente como essa chama iniciou, porque é uma chama, né? É uma chama. E é uma chama que a gente observa que nem todo se permite É verdade. essa chama acender no coração. É verdade. Às vezes a gente não vai generalizar, mas às vezes até a chama tá ali, mas a pessoa não quer, porque é um chamado É um árduo. chamado. É. E árduo, né, Maico? E Não as é pessoas hoje, uma grande parte, eu nunca gosto de generalizar, mas a gente sabe que a maior parte
não quer nada árduo, É né? verdade. Não quer pagar preço. Então conta um pouquinho como que essa chama começou, teve alguma experiência, algum sonho, alguma revelação, como que foi esse particular com Jeová e se permitir estar nessa obra tão linda. Amém. O meu ID ele começou desde pequenininho. Foi de pequeno porque quando eu tinha lá para os 7 anos, 6 anos, eu sempre gostei de vestir terninho, de ir para a igreja todo taviado, todo bonito, Oh, arrumado. E desde ali Deus já começou a enviar pessoas para poder falar. Ele vai ser pastor e um pastor evangelista que vai ganhar almas. glória a Deus. Então a gente fica com aquilo na cabeça, a gente já cresce aquilo na cabeça. Só que até então a chama sobre esse chamado meu não se acendia. Eu sempre cantei na igreja, sempre ministrei louvor, pregava, mas não esse chamado evangelista. Até que um dia Deus tocou o nosso coração da gente montar uma célula dentro da escola onde a gente estudava. Ai, que legal. E tinha muitos jovens perdidos. Era uma escola que era considerada escola de maconheiro, de drogado, de viciado, de prostituto, prostituta. E Deus levantou a gente ali. Forte. Foi algo assim que Deus tem as suas formas de trabalhar, suas estratégias de trazer a Exato. gente para o meio que Ele quer. É. Então, do início, Deus tocou no nosso coração da gente se reunir como jovens dentro do auditório da escola para orar, cantar louvor. E eu sempre toquei violão, sempre gostei de cantar. A gente ia pra roda, montava rodinha no auditório ali, 5, 6, 7 amigos ali, cantando e tal. E o primeiro dia foi um derramar de Deus sobrenatural. A gente falou assim, pô, cara, então a gente tem que continuar isso aqui. A gente não pode parar. Aham. Marcamos o segundo dia. Deus se fez presente de uma forma extraordinária. Até que no final da reunião, uma das nossas amigas que estavam juntos aí, falou, pessoal, vocês oram por mim? A gente pode orar. Aí eu perguntei pra ela, mas qual o motivo da oração? Ela, não vou falar o motivo. Só quero que você ore por mim. Você ora por mim? Eu falei, eu oro. Porque até então ela falou no plural, depois ela já veio no específico. Eu falei, tá bom, eu vou orar por você. A gente orou por ela. Na hora foi uma presença de Deus sobrenatural dentro daquele auditório. Que legal. Só que o tempo passou, a oração acabou, ela foi embora. Só que tinha uma diretora dentro da escola que era evangélica. Que bom. E por Jesuicidência, porque eu não acredito em coincidência, eu Aham. acredito em Jesuicidência. De propósito, né? Por propósito de Jesus, ela estava na sala ao lado do auditório nesse dia. Só que não dava para ela ouvir o som da nossa oração da sala dela. Ah, entendi. Mas ela sentiu a presença de Deus dentro da sala dela. Falou que a sala dela foi tomada pelo Espírito Santo e ela sem entender nada. Sem entender nada. Chegou no dia seguinte, essa nossa amiga que também era aluna da nossa escola, chegou e falou, preciso contar um testemunho para vocês. Eu falei, qual o testemunho? Aí ela, eu pedi oração ontem porque eu fui diagnosticada com leucemia. Meu Deus. A gente tomou aquele baque, porque a menina é muito alegre, muito pra cima, a gente nunca Ninguém imaginava. imaginava. Aí ela, mas eu tenho uma notícia pra vocês. Eu falei, pronto. Aí ela, enquanto eu estava dormindo, Deus fez toda a infecção sair de mim. Da glória. Ela, eu acordei assustado com aquele monte de coisa. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Que hemorragia é essa e tal? Jesus. Aí ela falou assim, eu creio que Deus já deu a cura. Eu só vou agora atrás do exame para constatar a cura que Deus fez. E através daquele dia, Deus usando outras pessoas, falou assim, cara, é a hora da gente se levantar para levar isso para outros jovens dentro da nossa escola. É muito forte. E a gente começou a fazer um trabalho toda terça e quinta dentro do auditório. A gente só tinha 20 minutos, era o suficiente para a gente orar, cantar o louvor, trazer uma palavra muito curta, fazer a oração e acabou. Eram os 20 minutos do intervalo que o diretor liberou para a gente dentro do auditório. Benção. E a gente foi fazendo, e o grupo que era de 7 transformou em 14, transformou em 28, o grupo foi crescendo, o auditório foi enchendo, Que benção. e chegou o resultado, ela falou assim, realmente eu fui curada, Oh, glória. eu fui curada. E através da cura dela, curas de outras pessoas chegaram. Por quê? Homens sexuais procuraram a gente e falaram, cara, eu quero largar isso aqui. Glória. Não é a vida que eu quero, eu preciso largar isso aqui. Pessoas que eram viciadas em drogas, chegou, eu preciso largar isso aqui, eu quero ajuda. Deus foi trabalhando. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. Chegou a um ponto que eu comecei até a ter dificuldade de conciliar as aulas com os alunos, porque acabava a reunião, eles não queriam ir para a sala de aula. Eles queriam ficar conversando e choravam e contavam as histórias, as experiências. E através daquilo ali foi quando a chama do evangelismo aqueceu no meu coração. Aqueceu no meu coração. E depois que a chama é acendida na nossa vida, filho. É forte. Acendeu a chama foi acesa, não tem mais que a gente possa verdade, fazer. é verdade. É inevitável. E através disso a gente gerou um projeto nas praças, que se chama O Reino em Mim. Lá em 2019 a gente gerou esse projeto que foi, na verdade, gerado dentro da escola.
Acabou o período da escola, a gente falou, e agora, vamos fazer o quê? Porque já acabou. O nosso momento que a gente tinha era dentro do auditório da escola. Acabou. Vamos fazer o É quê? verdade. A gente começou a se reunir na casa de uma amiga. Ah, legal. A gente começou a se reunir, fomos Não perder orando, o vínculo, né? para não perder o vínculo, Isso aquela aí. coisa toda. Até porque uma Estratégia. parte desses amigos era da mesma igreja, outros não. Então a gente Aham. começou a orar junto, até que Deus falou assim, é hora de ir para fora. É hora da gente ir. A gente foi para as praças. Ah, legal. Foi para as praças, a gente começou a fazer esse trabalho nas praças. O mesmo sistema da célula que a gente fazia, algo muito curto, muito dinâmico, muito objetivo. A gente começou a fazer nas praças. E Deus foi trabalhando nas nossas vidas e trabalhando a vida das outras pessoas. Forte demais. A gente foi salvando vidas através desse trabalho. E pra gente são experiências assim incríveis porque Marca, né? marca o nosso chamado, marca a nossa trajetória, marca a vida das pessoas que estão em volta da gente vivendo Exatamente. aquele momento. Verdadeiro ID, né? O verdadeiro ID. Porque você estar dentro das quatro paredes é muito bom e é necessário. É. Só que você sair daquele ambiente de conforto e buscar lá fora, a experiência é totalmente É outro diferente. nível. É outro nível de Outro experiência, é outro nível. Outro nível. Você está falando um pouquinho do testemunho, né? Eu me recordo uma vez, a gente, né, também tem essa chama do evangelismo, gosto muito, aquece o nosso coração e até hoje, que acontece a célula de vez em quando na praça, só no violão, dos Coisa jovens. linda, né? Coisa linda. Mas meu avô que começou com esse mistério. Eita. Às vezes até converso muito com Deus sobre isso. Meu avô, ele abria igreja, tipo evangelista, pastor evangelista, mas com o chamado de abrir ministério. Algumas pessoas conheceram o pastor Sebastião de Macuco. Quando eu era bebê que ele faleceu. Então ele abriu lá no Morro do Estado. Foi a primeira Assembleia de Deus no Morro do Estado. Lá na comunidade. Lá na comunidade. Aí depois o Senhor levou ele, acho que para a Cachoeira de Macacu, se eu não tiver... Ou Macuco. Nunca fui em Macuco, eu tenho um sonho de ir em Macuco. E abriu a segunda igreja Assembleia de Deus lá em Macuco. Então era conhecido como... Ele tinha esse chamado, de levantar ministério, desse ID, né? De pescadores de alma, deixar o ministério ali e sair. É só levantar, Só né? levantar. Isso, ele tinha esse chamado no Senhor. Uma vez, a gente, por fazer a obra, eu lembro uma vez, esse é o testemunho dos mais fortes que aquece meu coração, e eu sempre falo que o evangelismo está fora, é outra dimensão. É outra dimensão. Eu me recordo como se fosse hoje, de vez em quando eu lembro, peço a Deus para não deixar esquecer. Uma irmã conhecida nossa faleceu. E aí eu, minha sogra, para o enterro. Acho que era uma segunda pela manhã. Numa altura aqui perto do bairro. Eu estava indo, só que no sábado a gente fez um evangelismo. Lá dentro da comunidade. Aqui. Barreiro aqui. Próximo. Ali, junto com outros ministérios, que tinham um outro só ministério junto com o nosso. E ali, numa comunhão, a gente foi lá, os meninos tiraram o boné, tiravam a arma, e a gente ali fazendo a oração e tal. E deixamos alguns CDs. Entreguei alguns CDs. Era muito usado na época, né? Olha, muito usado. Deixei alguns CD com eles, falamos de Jesus, outros pastores também junto. Isso no sábado. Quando foi na segunda, Maico, a gente indo pro velório. Eu e minha sogra indo pro velório, eu dirigindo, minha sogra do meu lado. Aqui no meu bairro ainda, foi uma fase mais difícil do Areal, quando a gente viu a grande necessidade do ID. Da igreja sair para fora, porque Satanás estava querendo bagunçar com uma força, uma potência surreal, de moradores sendo, sabe? Essas questões que vocês sabem. A gente ainda no bairro, numa altura, dirigindo, eu olho no retrovisor do carro e eu vejo uma moto com 2 meninos. Quando eu olhei a segunda, meu coração apertou. Quando eu cheguei no quebra-mola, eles passaram, aí apontaram a arma para mim, a direção da minha cabeça, e mandaram eu parar com o carro. Aí eu parei com o carro, só pedi para pegar minha bolsa, documento, peguei. Só que no câmbio do carro tinha um CD. Do sábado, ficou um CD no carro. Meu Deus. Aí eles entraram no carro, minha sogra chorando, eu tirei minhas coisas, tal, tentando ligar para o esposo para me buscar, para trazer para casa. Nisso eles foram. Quando eles estão na altura dos prédios novos,
Deus fez eles olhar o CD que estava no câmbio. Quando eles olharam, eles voltaram para devolver o carro, Maicon. Meu Deus. Eu nunca vi isso. Tia, desculpa, tia. Reconheceu através de CD. Foi Meu a Deus. senhora que a senhora estava... Falei, foi um choque. Foi um choque. Meu Deus, que Deixaram o experiência. carro assim no meio da pista pedindo desculpa, montou na moto e vazou antes que chegasse a polícia. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Aí Deus chama, Maicon. Aqueceu. Como Pronto. vale a pena evangelizar. Não é sobre os bens, é sobre o ID, a missão, né? A chama. Olha o mover do Espírito verdade. Santo. Olha o mover, né? É. A glória ali. Foi muito forte. Aí eu não verdade. sabia se eu dava glória, se eu chorava, louvava o nome do Senhor. Na hora a gente nem Foi- sabe o que faz. Foi muito forte. Esse testemunho foi algo assim, para testificar o poder do Eclésia, está Eclésia, fora. É verdade. Está fora. Aquilo ali aqueceu meu coração. E é interessante, pastora, falando sobre experiências, Aham. né? Eu lembro que eu, com 10 anos de idade, sempre teve muitas profecias sobre a minha vida. Muitas. E eu sempre gostei de tocar violão, tocar bateria. E aquilo me fazia conectar com outras pessoas. Porque eu sempre gostei de ir pra escola, pegar o violão. Antes da célula, antes de tudo. Eu chegava, pegava o violão, juntava aquela rodinha de pessoas e ficava tocando violão. E aquilo Já era. trazia uma conexão. Aí eu, com 10 anos de idade, sempre fui um garoto muito arteiro, desde pequeno. Muito levado, acelerado. Nem parece. Quem me conhece sabe até hoje, sou meio acelerado ainda. Mas era muito acelerado. E eu brincando na rua, jogando bola com a rapaziada da rua. E a bola caiu num terreno. E era um terreno de uma igreja. Caiu no quintal da igreja. Só que eu era um dos mais velhos do grupo. A bola caiu, eu falei, não, gente, vamos lá pegar, chama o pastor para abrir. Aí o filho do pastor tava com a gente e falou assim, não, meu pai não tá em casa. E a chave tá com ele, vai ter que alguém pular para poder pegar. E não era altura muito considerável, não, era coisa baixa. Eu consegui pular, fui. Só que na hora de voltar, eu não percebi um pedaço do muro, que era a metade de muro e metade de grade. O pedaço do tijolo estava quebrado. O pé escapuliu e a lança agarrou no portão do braço. A lança da grade atravessou o braço. Ferro, né? Aquelas lanças de antiga, né? Das grades antigas. Só que antes disso, uns 2 meses antes desse episódio, minha mãe tinha sonhado com um rato com a boca toda costurada. Só que era aqueles ratinhos camundongo. Trabalho, né? Aí ela falou assim, Deus, eu não tô entendendo isso. Aí Deus falou, ore para que eu quebre o laço pelos seus. Passou. Poucos dias depois, de madrugada, eu senti uma dor de dente terrível, uma dor que não passava. E minha mãe falou assim, por que essa criança tá com dor de dente? Não tem nada no dente, não tem uma cárie, não tem nada. Vai eu de manhã pro dentista. Dentista na rua da minha casa tem um consultório de dentista, que é até amiga da minha mãe. Ela falou assim, não, vem cá o mais cedo que você puder, você acorda. Aí ele acordou, já traz ele. Eu fui. Quando chegou lá, ela abriu pra cá, viu pra lá, viu pra cá. A dor era onde? Eu explicava, mas a dor passou? Eu falei, passou, eu não tô sentindo mais. E ela procurando e nada de achar. Quando ela vem, pega a paletinha e abaixa a língua assim, que ela olha pra dentro da garganta, minha garganta tava tomada. Jesus. Aí na hora ela parou, ligou pra minha mãe. Ô, Beth, vem aqui. Aí a mãe chegou lá, assustada, né? E ela, Beth, olha isso aqui. Aí mostrou. Ela falou, se eu fosse vocês, hoje mesmo já procurava um pronto-socorro pra essa criança. Aí no mesmo dia a gente ligou pro meu tio já agilizou os contatos, a gente foi parar lá no Menino Jesus, lá no Rio. Quando chegou lá, o médico falou assim, ó, esse garoto faz o quê? Aí na época treinava futebol, brincava muito na rua, o dia inteiro, saía do colégio, era pra rua. Criança, né? Criança naquela época ficava na rua, hoje não fica mais. Diferença, né? Aí ele falou assim, ó, essa criança não pode mais ficar gripada, ela não pode fazer esforço físico, não pode fazer nada. É repouso 100%, muito cuidado, não pode ficar gripado nem nada. Porque se essa criança pegar uma gripe e a gripe atingir a garganta, ela morre antes de chegar no pronto-socorro. Mas por quê? Aí foi explicando que tinha uma glândula que estava tomando mais de 70% da garganta. Falou assim, eu não sei, o médico falou, não sei como essa criança consegue se alimentar sem sentir dor. Jesus. Aí falou, e agora, doutor? Agora eu vou passar uma medicação para poder ele já ir tomando a medicação aos poucos para cirurgia. Aí fez o exame também no nariz, tinha obstrução nasal e um monte de coisa. Até então não sabia de nada disso, sentia nada. Normal, como criança, normal. Marcou a cirurgia para 2 meses seguintes. Faltando menos de 1 mês e meio, mais ou menos, foi quando eu sofri o acidente.
do braço. Guerra Faltando um mês e espiritual. meio. Sofri acidente do braço. Aí fiquei agarrado lá na lança do portão. O bombeiro teve que ir lá cortar a lança, levar pro hospital. Jesus. Quando chegou no hospital, já veio um outro milagre. Porque naquela época, o hospital nosso da cidade, o recurso estava ruim demais, ninguém conseguia nada no hospital, mas nesse dia, a equipe médica do hospital completa. Glória a Jesus. Completa. Tinha 2 pediatras excelentes, que eram pediatras os melhores da rede, cirurgião, todo Deus mundo da equipe preparou preparou tudo, desde o bombeiro até o final, ele preparou tudo. Aí chegou na hora de cirurgia, que tiraram aquele monte de raio-x, aquele monte de coisas, os médicos desesperados, eu achando que já tava até no céu, aquela equipe branca do meu lado, aquele monte de gente em volta de mim. Vamos lá, aí começa a analisar. O médico vendo raio-x e tal, e chegou no veredito. Eu dentro ali sem entender nada, porque foi tudo muito rápido, sem entender nada, os médicos olhando um pra cara do outro, não tem como, não tem como, não tem como. Aí o médico, o cirurgião que estava responsável da cirurgia saiu. Ele foi lá conversar com minha mãe, ele chegou pra minha mãe e falou assim, olha, eu preciso que a senhora faça uma escolha. Independente da sua escolha, a gente já tem uma escolha como médico, mas eu preciso que faça essa escolha. Seu filho tem 2 opções. Ou ele sobrevive, ou ele fica com o braço no lugar. Ai, Jesus. Ai, mãe, não tô entendendo. O médico, a gente não tem como salvar a vida dele salvando o braço. Vai ter que amputar o braço dele. Misericórdia. Nós vamos fazer o possível para isso não acontecer. Mas já estou preparando para a senhora que a gente vai ter que amputar o braço dele. Porque aí ele foi explicando, termo técnico, não vou saber te explicar para a senhora. Mas era impossível ele fazer a cirurgia sem ter que acontecer essa amputação. Aí a mãe, na hora, como toda mãe, até então ela estava muito calma, muito tranquila. Naquela hora foi a hora que a ficha caiu, né? Aí ela ligou para a família inteira, todo mundo veio correndo, o hospital ficou doido. A notícia espalhou pelo hospital, a equipe toda do hospital parou tudo poder ir socorrer o menino do acidente do braço, que era conhecido assim. Quantos O anos? menino tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Perto de fazer 11 anos. Eu faço aniversário em janeiro, foi em novembro o acidente. Aí falou assim, olha, vai tentar salvar o braço, mas a gente não garante. Aí na hora minha mãe botou todo mundo de oração. A família foi toda para frente do hospital, todo mundo em oração, oração. Passei horas na mesa de cirurgia. Quando saiu, a primeira coisa que a equipe médica veio, espetando o braço para saber se estava sentindo alguma coisa. Tá sentindo? Eu falei, tô, mexe o braço. Aí mexeu o braço, aí pronto. Foi a vitória que Deus entregou. E esse testemunho é marcante porque eu acredito que se Deus naquele momento permitisse que eu perdesse o braço, muitas coisas no meu chamado do ID seria meio que impossível de acontecer. Porque naquela época a conexão que eu tinha com as pessoas era tocando violão, participando do louvor, aquela coisa toda. Então eu não ia ter essa conexão para se envolver com as pessoas, se envolverem com os jovens, criar essa conexão com os jovens. Verdade. E hoje, graças a Deus, só tem as marcas da cirurgia, mas o braço é perfeito, Glória o movimento é a Deus. perfeito. Aleluia. Dá pra gente levantar a mão para adorar o Senhor, para Glória a fazer Jesus. tudo. Satanás Perdeu. Depois que a gente começou o movimento, a gente vai entendendo a trajetória, foi o que a senhora falou. Não é fácil, é árduo. O trabalho do ID ele é muito árduo, porque o inimigo ele vai tentar parar de qualquer maneira. Não tem pra onde correr, ele vai tentar parar. Porque são almas e almas, né? Através de uma pessoa, claro que vai se alinhando mais pessoas com propósito, mas a gente até certa vez falou através de Noé. Deus levanta Noé para acreditar no chamado, né? Da construção da arca. Avisa o povo, muitos debocharam, não creram. Sua família entrou. É verdade. E ali Deus guardou e poupou. Então, através de Noé, né, a geração está aqui. Né? É verdade. Né? Os Os sucessores filhos, estão os aí. sucessores. Então, eu vejo muito assim, Satanás, às vezes, vai até tentar tirar a nossa vida, mas está na mão de Deus. É verdade. Mas ele quer mesmo que a gente estagne, pare, mesmo que a gente não vá pro lado dele, mas se a gente não estiver aqui, para ele, né? Porque é menos um. E a função dele, né? Exatamente. A função dele é atrapalhar o crescimento do reino. É a função dele. Às vezes eu falo, ele às vezes vê quem realmente não vai se corromper. É verdade. Mas só dele tentar, quem tem o controle de dar a vida e tirar a vida é Deus. Mas às vezes eu tenho essa concepção que é melhor a gente morrer, que pelo menos a gente não faz o ID. Porque aqui, por misericórdia, a gente está dando prejuízo. Quando vai para a praça, quando...
né? Tá incomodando, né? Exatamente. Tá incomodando. Exatamente. E é interessante, em 2019 a gente estava fazendo esse projeto nas praças, aí veio pandemia, veio Covid, aquela coisa toda. E passa os anos, a chama não se apaga, mas eu costumo dizer que o carvão, ele tem o seu auge e tem aquela chaminha que fica dentro dele ali. A brasa fica ali, meio escondida, mas a hora que sopra o vento, ela reacende. E chegou a hora, prova Senhor, que agora em 2025 a gente está reacendendo esse carvão, essa brasa viva. Pensa, A nós gente tá recebemos voltando. o convite de estar junto à igreja e a gente está muito feliz, porque é o que a gente conversou, o senhor até falou, Sim. né? Chamar de você, mas É, você. muito novinho, quase dá para ser meu filho. É Tô verdade. denunciando a minha idade aqui para vocês. É sobre unidade, a igreja, Sobre as unidade. igrejas, né, de Deus, do Senhor, estarem em unidade. Eu fiquei muito feliz da gente poder estar aí somando, né, em É. prol de vidas. Prol de vidas. A bandeira não é sobre denominação, igreja X, é sobre o reino. É verdade. Igreja de Cristo Jesus, povo de Deus, numa só união. Uma só visão. Isso, para alcançar vidas para o Senhor. E a gente ficou muito feliz, né, desse convite, de poder estar aí junto com esse projeto que está reiniciando. Tá Mas fala um reiniciando. pouquinho para gente, convida Esse o projeto a gente povo. fica até feliz, porque quando a gente fazia em 2019, a gente tinha pouco apoio. Uhum. Só que a última palavra que Deus deu, que enviou para a nossa vida, antes do movimento tivesse que parar, a última palavra foi que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Oh, glória. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de casa de 4 paredes, mas é a casa a qual o Senhor habita. Exato. E quando o movimento, Deus falou assim, é a hora de voltar, não teve para onde correr. Deus foi dando vários direcionamentos para várias pessoas, visões, foi revelando para outras pessoas que nem sabiam de nada, e chegou a hora que Deus falou assim, é agora, tem que ser agora o retorno. E a gente começou a se preparar para isso. E Deus começou a abrir os caminhos. Que benção. Deus foi enviando ajuda, enviou a igreja de vocês, foi enviando outras igrejas, e a gente está somando força para poder fazer o ID do Senhor. Maravilha. Porque sozinho se torna pesado. Muito. Mas quando a gente divide o fardo, Não é? divide a responsabilidade, divide o ID, Exato. se torna leve para todos nós. Se torna leve. É por aí. E a gente está reiniciando, já deixa o convite, dia 21 de abril, a gente vai estar lá na praça, mais conhecido como Praça do Restaurante Popular, Praça do R$1, Praça Itamar. A gente vai estar lá, adorando o Senhor a partir das 8 horas. É uma reunião curta, objetiva, com o objetivo é qual? Salvar vidas. Trazer os perdidos. Porque muitas vezes a gente está querendo que os perdidos vão para dentro de casa. É. O perdido, a palavra dele, está perdido, está querendo achar um caminho. É. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é o único que tem o poder de transformar a vida é Jesus. E a gente vai apresentar esse único para quem? Para quem precisa. Exatamente. Para quem precisa. Exato. O Senhor falou na sua palavra o quê? Ide, pregai o evangelho. A quem? A toda criatura. Então não tem como a gente ter Jesus sem fazer o ide. Exato. Não tem como a gente acreditar em um céu sem querer que o máximo de pessoas estejam lá com a gente. É. Não é só... Às vezes o egocentrismo, né, fala muito alto. Ah, eu já sou, eu estou firme na igreja, mas não é só sobre nós, é além, né? É além. É sobre pessoas, é sobre a nossa vida ser um testemunho, né, para edificar outras vidas. Então, aceite o convite do Maico, meu convite também. Vamos, dia 21, adorar o Senhor lá na praça, incomodar o inferno, incendiar o céu. E para quem tem dúvida também, o projeto não é um projeto da igreja tal, da igreja A, B ou C. É um projeto de Jesus. Interdenominacional, Interdenominacional. Né? A língua enrola. Enrola para falar, mas é um mistério. O intuito é a gente trazer o que há de melhor no povo de Deus. Glória. Trazer o que há de melhor. E quando a gente fala isso, não é fazer seleção. Não é seleção. É entender que tem gente que não vai querer abraçar. E o nosso coração tem que estar em paz disso. Exato. Tem gente que não vai querer abraçar. A gente não pode ficar preocupado com isso. Mas eu acredito que Deus está trazendo o que há de melhor. É verdade. O que há de melhor. Porque se o mundo ele se prepara para entregar o melhor, nós que somos filhos da luz, não podemos fazer de qualquer maneira. Temos que entregar o nosso melhor.
Então, por isso que a gente está vindo com igreja que tem 50 membros, igreja que tem 100, igreja que tem 300, igreja que tem um campo vasto de milhares de pessoas. Glória E a a gente está Deus. juntando aquele que é grande, o que está crescendo, o que já está grande, o que está cansado, o que está com vigor, para poder fazer o projeto do Senhor. É, só Meio vitória. até que rimou, né? Ficou, Ficou bom a ficou frase. forte. Você está falando aqui um pouquinho, até na reunião que a gente foi nessa semana, Isso. você falou lá sobre terrenos, né? Que às vezes, eu não me recordo, talvez você lembrar. Tem cenário que a gente tem que chegar para marcar o cenário. Marcar o território. Isso. Eu lembro que quando aqui era materiais de construção, era tão enraizado esse mistério do ID, que a gente fazia os sábados, de 15 em 15 dias, na porta da loja. Aí, que Culto. benção. Aí pegava a caixinha de som, botava aqui na porta da loja, tirava em 1 hora aqui na loja. Fazendo. Às vezes tinha gente, às vezes era eu sozinha. É verdade. É. Né? Eu e Deus. Mas lá na reunião você falou, eu lembrei disso. Porque tem guerras que a gente passa, que a gente tem que marcar o Tem que território. marcar. Tem que marcar. O nosso bairro tem que ter marca, É verdade. a cidade, o Brasil, né? A gente precisa sair das 4 paredes. A gente vê, por exemplo, teve o carnaval aí, né? O povo sai às ruas, Sai da investe, onde tá, né? investe o que tem que investir. Vários blocos aí. É isso aí. E às vezes a igreja, né, não está evangelizando, Não tá fazendo a nós, nossa igreja, função. não está evangelizando, não está. E outra coisa, você falou agora, Maico, me trouxe uma reflexão que eu fui amadurecendo, e ainda estou amadurecendo. Eu queria que todo mundo tivesse sede por alma. É verdade. Eu achava que tinha que ser assim. É. Como que pode? Um É difícil a gente diácono, um obreiro, um entender, é presbítero verdade. não ter sede por alma? É verdade. A gente fala em evangelismo, dá para trás, tipo, para mim não dá, tem isso, tem aquilo. É. E foi difícil. É difícil. É difícil porque quando a gente está motivado, a gente quer motivar todo mundo que Né? tem em volta da gente. A gente quer que todo mundo enxergue. A gente todo quer mundo inflamar tenha todo mundo, não mas é? nem todos serão inflamados. Não é. Nem todos. É tipo, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Né? É a palavra que o Senhor está dizendo. Eu tinha muito isso no meu coração por um tempo, até você se frustra, porque você Não acha é? que você não está fazendo o que deveria fazer, da Não forma é? que deveria fazer. Quando Deus está falando, não se importe com isso. Se vai sozinho, meu irmão, vá sozinho na certeza que Deus está com você. Glória a Deus. A única certeza que a gente tem que ter no nosso coração é que Deus está com a gente. Isso aí. Se a gente tem a certeza que Deus está no negócio, Ele está com a gente, meu irmão, Garante. esquece. Pode ser sozinho, pode ser com 2, pode ser com 3. Eu lembro que toda vez que eu faço um propósito de oração no monte, porque de vez em quando eu gosto de fazer uns propósitos meio fora da curva. Isso. E é interessante porque tem dia que você vai com 10. Tem dia que você vai com um grupo grande, mas tem dia que você vai sozinho. Porque Deus te chamou para aquilo ali. Deus vai enviar a pessoa para te ajudar, vai enviar, mas você não pode ficar escravo dessas pessoas que Deus está enviando. Exato. A gente fica muito dependente, Dependente. né? E muitas pessoas não fazem o ID por isso. Exato. Eu não faço porque eu vou sozinho, não tenho companhia. Eu não faço porque a minha igreja não faz. Eu não estou fazendo porque realmente o exemplo, como para quem é casado, o meu esposo não faz. Quando na verdade a ordem do Senhor é ide e pregai. Exatamente. Ide e pregai. É a nossa ordem que Deus deu pra gente, a gente tem que seguir. É forte. Tá entendendo, gente? O mistério de Deus. O que Deus está falando aqui? Ah, mas eu não vou porque ninguém quer ir comigo. É. Eu não vou assumir um compromisso porque na minha casa não sei o quê. Eu não vou subir um monte que eu não tenho companhia. O Senhor está falando, Ele te chamou. E se Ele te chamou, Ele garante a vitória. Garante. E aí, fica botando desculpa para Desculpa. não É entrar, verdade. né? No que Deus está chamando. No que Deus está chamando. Receba de Deus aqui, que Deus está usando profeta na terra. Tá bom? Receba. Mistério profundo. E a gente não pode recuar. Porque toda vez que a igreja recua, o inferno ele avança. A Bíblia nos relata que existem apenas 2 mundos paralelos. O mundo que nós vivemos e o mundo espiritual. No mundo espiritual só tem 2 forças lutando, batalhando. Que é a força que nós servimos, que é do Deus vivo, e a força do anjo caído. Exato. Só que a Bíblia nos narra que quando o anjo caído foi expulso do céu,
caiu com ele a terça parte do céu. Então quer dizer que Deus dividiu o céu em 3. A terça parte caiu junto com ele. Exato. Mas ficou as outras 2 partes lá. Então eu sempre gosto de dizer que para cada demônio tem 2 anjos do Senhor para nos proteger e nos guardar. Então não tem medo por quê? Maior que está conosco. Maior que está conosco. Tem medo por quê? Se para cada inimigo nosso, Deus tem mais 2 para enviar. Ele envia o primeiro, se tiver difícil, ele envia o segundo e a gente ganha a batalha. É isso aí. Porque ele fala que se ele tiver que mover o céu inteiro por causa de uma pessoa, ele vai fazer. Glória a Jesus. Porque ele foi atrás de uma ovelha perdida, largou as 99 e foi atrás daquela perdida. E aí nós estamos dentro do nosso conforto, da igreja, dentro do conforto do nosso lar, da nossa família, do nosso aconchego e não queremos largar esses 99 para ir atrás do 1. E a gente não tem como fugir disso. Quer ficar no comodismo. Comodismo. Né? É verdade. Você falou um negócio tão... as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas a igreja também indo. É isso aí. Né? O povo acha que é parada. Braço cruzado, a coisa vai acontecer. É a igreja avançando, guerreando. Poxa, Maico, o relógio não ajuda. Não ajuda, já passou o tempo. Tá indo embora. E você tá pensando aí, vai acabar? Não. Nós vamos trazer um tema assim pra gente já caminhar pro final. É verdade. Né, que Tiago no bastidor já fez um sinalzinho, aí eu fiquei assim. Mas tá tudo certo, que ele fez assim. Oh, glória. Dá para ficar mais um pouquinho. Dá para ficar, porque o tema tá forte. É verdade. O papo tá forte, tá edificante. E eu tenho certeza que você que está prostrado, desanimado, talvez já evangelizou, talvez já pregou, talvez tenha um chamado evangelístico e está parado por causa das guerras, ou porque não tem amigo, ou por causa das situações. Deus está falando nesse dia para você. Levanta-te, erga-te, vai, porque maior o Senhor que peleja por mim e por você. Não é tempo de se prostrar, né? É verdade. É tempo da gente avançar cada dia mais no Senhor. A pandemia nos ensinou muitas coisas, e uma das coisas é, mesmo trancafiado e preso, Deus ainda nos usa para salvar pessoas. Glória a Deus. Você vê, a história do apóstolo Paulo é interessante, porque Paulo ele era um evangelista, um mestre, um doutor, um bombril. Mil e utilidade. Mil utilidade. E Paulo rodava demais. Ele plantava a igreja. Todo lugar que ele ia, ele plantava uma igreja e deixava alguém responsável. Saía dali, ele ia para outro lugar, plantava uma outra igreja e deixava alguém responsável. Mas quando ele ficava sem tempo para cuidar das igrejas, que Deus permitia acontecer, ele ia para a prisão. E dentro da prisão, ele começava a escrever as suas cartas de ensinamento para as igrejas que ele implantou. Então, às vezes, as pessoas acham assim, poxa, o meu pastor hoje não está me dando o apoio que eu preciso, hoje eu não tenho apoio dos meus amigos que eu preciso, eu não tenho nada, mas sempre Deus vai ter alguém que a gente pode cuidar dessa pessoa da onde a gente está. Glória a Deus. Às vezes a nossa igreja não pode não estar fazendo evangelismo que a gente queria fazer, que a gente tem força para fazer, que a gente tem vontade de fazer, mas eu garanto que tem um vizinho do lado da casa. É verdade. Que você pode ir lá e fazer o seu evangelismo no pessoal. Paulo, ele evangelizava para milhares de pessoas, mas quando a prisão vinha, ele tinha que escrever o quê? A carta. Ele sozinho escrevendo as cartas de ensinamento. Vai ter momentos que Deus vai permitir esse momento, né? A gente parar. Falar assim, peraí, agora eu tenho que ir no pessoal. Verdade. Eu estou pregando para muita gente, eu estou evangelizando muita gente, mas Deus fala assim, tem coisas que vai ser tratada no pessoal. E a gente não tem como ficar relutando contra isso. A gente tem que entender e tirar o melhor de tudo isso aqui. Minha mãe sempre nos ensinou, ouve de tudo, mas retém apenas o que é bom. O que não é bom, descarta, que não vale de nada. Exatamente. Acho que eu vou fazer uma pergunta um pouco de um ângulo um pouco diferente. Até sobre o que você falou, que não é bom, não retenha. Sobre o ID, né? Agora pastoreando, a gente... Algumas situações que a gente vai... Você agora como diácono também lá, né? Ajudando lá o suporte. Talvez já até passou. Até por ser filho de pastor. É verdade. Tem muitas pessoas, agora a gente vai virar um pouquinho, que se vitimiza demais. A igreja querendo abraçar, né? A igreja querendo cuidar, mas a pessoa rejeita o cuidado. no final fala mal. E a Bíblia
tem um versículo, né, de pérolas para a gente não dar, Não dá aos porcos. não é? E dentro desse cenário, você já passou, vocês já passaram, até cuidando, tentando abraçar, É verdade. e é como se quisesse, Nada que- tipo, é isso aí. tudo que você Nada faz, que você faz resolve, nada adianta, nada tem valor. não é? A gente já passou muito por isso, apesar de eu ser novo. A quem vive comigo, quem convive, sabe. Deus me fez amadurecer muito cedo. Então, a experiência que as pessoas têm muito mais velha, Deus fez eu ter muito mais cedo para poder entrar no propósito que Ele tem. E muitas das vezes a gente não entende isso. Eu passei já por esse estágio, esse vitimizado que Deus permitiu acontecer para mim amadurecer. Aham. Até a hora que Deus falou assim, meu irmão, se você não entender que isso é tudo que Deus que eu promovi na tua vida, foi para te dar uma bagagem, para você cuidar de outras pessoas, você vai morrer nessa situação. Tem muitas pessoas que a gente cuida e que a pessoa não quer cuidado. Ele não quer. Você evangeliza, a pessoa ela não quer ser evangelizada. Exato. É até interessante porque agora a gente teve o nosso retiro espiritual no período de carnaval. E um dos palestrantes ele falou sobre isso. Falou, líderes, se vocês não entenderem que se o liderado ele não quer ouvir, não quer ver, não quer entender a sua visão, você vai se matar tentando fazer ele enxergar. Que é perigoso, né? Porque se ele não quer, não tem quem faça ele Exato. enxergar. E no evangelismo a gente vê muito disso também. Pessoas que no momento da emoção, ela até se dispõe em querer ser evangelizada. Mas o evangelismo ele tem duas etapas, eu costumo dizer. É a etapa que você ganha, que você atrai. Uhum. E é onde você tira o espinho. Quando você chega na segunda etapa, a pessoa já não quer. Não quer. Porque ela só se comoveu com a parte do ganhar. Porque o ganhar realmente você apresenta a pessoa um destino, um caminho que vai melhorar a vida dela. Aí quando você entra pro discipulado, ela vê que para entrar para aquele caminho, a porta é estreita. Então ela precisa tirar os espinhos. Depende dela. Aí ela já É. não quer. Ela já não quer. Mas você vai perder tempo com quem não quer? Não dá. Não, não tem como, porque enquanto um não quer, existe alguém em outro Existe. lugar que vai querer. E o evangelismo é a mesma coisa, você pode ganhar 100 pessoas. As 100 vão ficar, eu digo com plena certeza, não vai ficar as 100. Não vai. Mas de repente, através das 10 que ficaram, você vai ganhar mais 100. É isso aí. Eita glória. Mas isso vai depender do quê? Do investimento que você está fazendo naquelas 10. Aham. Naquelas 10. Quantas vidas a gente ganhou no período do movimento? Uns se emocionaram, se motivaram, mas quando chegou a parte do discipulado de tirar os espinhos, vazou fora. Aí. Vazou fora, mas a gente tem testemunho de vidas que aceitaram a mudança, a transformação, aceitou a parte do discipulado, hoje são batizados, são obreiros na casa do Glória Senhor, a Deus. constituiu uma família linda, maravilhosa, casado, estruturado, fruto do quê? Do discipulado com quem quer. Discipulado com quem quer. Às vezes pastores se frustram com isso, evangelistas se frustram, o ministério se frustra, achando que todo mundo que vem vai ficar. Mas não vai. Não vai. Tem uma batalha na Bíblia que é muito interessante, que chegou um certo momento, o povo precisava lutar. E 3.000 homens se apareceram para lutar. Deus. Só que no final da seleção, da retirada de espinhos, sobrou 300. Mas os 300 venceram a batalha que os 3.000 poderiam vencer. Glória a Deus. Então Deus nos ensina o quê? Pode vir os 3.000. Mas se ficar os 300 na reta final, invista nos 300, porque os 300 vai vencer o que os 3.000 poderiam vencer. É verdade. E Deus colocou a prova ali Deus para colocou a mostrar quem era de verdade, Quem quem não era era. de verdade. Que tem gente que até É o vem tirar do espinho. vem dizendo que estamos juntos, conta comigo, vamos trazer esse tema do movimento. Do movimento. Né? É, ué. Mas quando vê que não é assim, tem Exatamente. um preço, tem um espinho para tirar, aí é primeiro. Então, Tem um caminho apertado para trilhar, a pessoa já vai exatamente. embora. Deus também coloca essa situação para revelar quem é e quem não Quem é. é, quem não é. Né? Só que isso não pode mudar quem a gente é. Exatamente. Quem nós não pode somos. mudar nossa identidade, Não nosso pode chamado. mudar quem nós somos. Porque se isso servir de motivação, o só o ganhar servir de motivação para a gente evangelizar, uma hora no caminho você vai parar. Porque o ingrato ele está em qualquer lugar. O ingrato ele está na sua vida
sentimental, o ingrato ele tá na sua vida familiar, o ingrato ele tá no seu trabalho, o ingrato ele tá na faculdade, ele tá na escola, o ingrato ele tá em todos os lugares. Agora, nós temos que focar em quem? Em quem realmente quer. Exato. Quem quer a transformação disso tudo é Jesus, cara. Eu olhar para ele e falar, pai, quem realmente quer? Abra minha visão e me dê o entendimento que eu vou investir em quem quer. Exatamente. Mas a gente vai deixar de mão quem não quer? Não. Algum momento aquela pessoa vai entender que é a necessidade de mudança, necessidade de transformação, de andar com Jesus. Só que tem pessoas que ele vai falar o que ele falou para Judas. Nós acostumamos romantizar demais Jesus, mas Jesus também era pesado. Pesado. Quando chegou o momento da ceia, ele falou, ó, tem um no nosso meio aqui, que tá na mesa com a gente, que vai me trair. Exato. E qual foi a palavra final para Judas? Judas, meu amigo, vai lá fazer o que você tem que fazer. Então, com outras palavras, Judas, você teve a oportunidade de estar aqui. Você está aqui agora, você poderia mudar. Andou junto. Mas você não quer. Já que você não quer, vá lá fazer o que você tem que fazer. A Bíblia fala que é melhor a gente ser frio ou ser quente do que ser morno. Porque pro morno ele já deu o destino. Vomitar-te-ei. Porque não é quente e nem frio. Então, se a gente vê que a pessoa não está querendo nada, nós como evangelistas, como liderança, como pastores, a gente não tem que ficar perdendo tempo. Você não vai abandonar, mas você não vai gastar energia. Gasta energia com quem quer. Vai pra rua. Não é possível a gente encontrar 1000 pessoas num dia, 100 pessoas, 10 pessoas no dia e a gente não conseguir pregar a palavra para nenhum deles. Tem algo de errado dentro da gente. Tem uma chave, um fogo que precisa ser aquecido. E é só através de Jesus, não tem outro caminho. Da glória. É forte. Então, para você líder, né? Você, né? Que tem um chamado. Você, membro, que talvez que já passou por algumas decepções, de cuidar, de tentar discipular, orientar. Mantém o foco, mantém o chamado. Não perca a visão, não. Isso, não deixa essa chama se apagar, não. E, como o nosso Maico falou, invista a sua energia naquele que realmente quer e foque no propósito de Deus para a tua vida e total certeza que Deus vai te honrar. No tempo de hoje, o inimigo está muito focado em roubar a nossa energia. Exato. E não é, ô Maico? Ele quer roubar a nossa energia. Tempo aí que eu vou falar por mim, sem força, vem a idade também, né? Parar de falar sobre idade. Mas eu passei por uma fase aí que eu fui até fazer exames de sangue para ver, né? Que tem a parte que a gente... a saúde, né? Que a gente tem que olhar. Mas eu tenho sentido muito isso no mundo espiritual. Que ele está tentando sugar energia para deixar a igreja, os irmãos sem disposição. Exata. Isso é forte demais. Pena que a gente está acabando. Está acabando. Mas vamos marcar outro. É exatamente isso. Exatamente isso. Há uma guerra espiritual aí. Também muitos renovos de coisas espirituais renovadas aí. É verdade. Para que tudo isso... Esse carnaval foi escancarado. A renovação dos pactos satânicos. Exatamente. E a gente, como igreja, não pode ficar parado. Exatamente. Não tem como a gente ficar parado. Seja do pequeno, seja ao grande. Exato. Seja da forma simples ou da forma eloquente. Tempo de o evangelho tem que ser pregado. Tem que ser. De repente não tem a eloquência que um grande pastor pregador tem. Mas na simplicidade de apresentar Jesus do outro lado, aquele que faz o trabalho é o mesmo que usa o eloquente, ou usa o simples, usa o estudioso, usa aquele que talvez não tem nem condições de estudar porque não sabe ler, não sabe escrever. Deus usa. Mas é o mesmo Espírito. E se é o mesmo Espírito, tem a mesma graça, a mesma unção, a mesma sabedoria divina que o homem não pode dar. É Deus quem dá. Glória a Deus. Então o evangelho tem que ser pregado, seja onde for, em circunstância que for, a pessoa que for, prega o evangelho, gasta sua energia pregando, que o restante do Espírito Santo é quem faz. Glória a Deus. Que maravilha, Maravilha. Michael. Deus abençoe sua vida. Considerações finais. Fala aquilo que Deus toca no teu coração para a gente já se despedir desse povo abençoado. Uma palavra que eu deixo para o coração de vocês é: não desmotive. Não desmotive como assim? Não desmotive você mesmo. Porque na caminhada é normal a gente falar: eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei fazer. Você está se autodesmotivando.
quando dentro de nós, Deus está prometendo pra gente que se a gente tiver fé e ousadia, faremos coisas maiores do que o próprio Jesus, quando pisou na terra, fez. É uma promessa e é uma garantia. E toda promessa, toda garantia, o próprio Deus que prometeu e que garantiu, ele é fiel para cumprir. Oh, glória. Então se motive, acorde de manhã, eu sou capaz, eu posso, eu vou vencer. Eu vou ganhar mais uma alma por hoje. Se a gente colocar o foco de ganhar uma alma no mês, são 12 almas no final do ano. É só vitória. É só vitória. Você fala assim, eu tenho que ganhar alguém. Eu tenho que pregar para alguém. Então vai em frente. E eu te convido a você para vir para o movimento O Reino em Mim, que vai estar acontecendo agora, nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião. Glória a Deus. Voltando, né? Recomeçando de novo. Nossa primeira reunião agora, dia 21 de abril de 2025. Venha fazer parte. Venha para o movimento que Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a tua igreja, Deus quer usar a tua família, Deus quer usar a tua história para salvar e transformar a história de outras pessoas. Glória a Deus. Amém. Então, querido, terminamos mais um podcast. Essa é a mensagem. Tenha sede por alma. Sede né? por alma. O amor de muitos está se perdendo por almas. Mas que a gente possa ter essa chama acesa no nosso coração. Deus abençoe, Marco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Para mim foi um prazer. Espero a gente voltar nosso. outras vezes. Em nome de Jesus. Com outros assuntos interessantes Isso, desses. agora com esse projeto, né? Muita coisa aí a gente verdade. a conversar. E vai ter outras em nome de Jesus, Isso outras aí. oportunidades. Deus abençoe sua vida. Amém. Fique na paz do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao teu coração hoje e sempre. E continue ligadinho no nosso podcast Estruturado na Palavra. Até breve. No nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.